tema dessa noite, o tema da nossa ministração é viver por propósitos e não por vista. Eu tenho falado para vocês bastante a respeito de propósito. E quando a gente fala em propósito, vários amigos, vários homens chegaram para mim e disseram o seguinte: eu ainda não consegui descobrir qual é o meu propósito. Quem é que está nessa situação? Não precisa ficar com vergonha. Que ainda nunca escreveu uma declaração de propósito. Ok, várias pessoas. Beleza. Hoje eu quero começar dando para você, primeiro mostrando para você uma ferramenta que eu acho que muitos de vocês conhecem. A questão toda não é mostrar se a gente sabe ou não, mas é o quanto que uma ferramenta pode nos ajudar a responder e chegar numa declaração. Essa é a ideia. Vocês já ouviram falar de um método chamado Ikigai? Já ouviram falar? Algumas pessoas não? Ok, Ikigai é isso aqui. Ikigai quer dizer, é japonês, é uma técnica em japonês, que quer dizer razão de viver, razão de ser. Qual é a minha razão de ser? Que é o meu propósito, né, gente? Qual que é a minha razão de ser? O Ikigai, ele é um método muito interessante, que consiste nesses 4 círculos. Você está vendo 4 círculos, e esses 4 círculos, eles se interligam, eles se tocam, não é? Então você tem, no primeiro círculo, lá em cima, você tem aquilo que você ama. O segundo círculo, aqui do lado esquerdo, aquilo que você é bom, ou aquilo que você faz bem. O terceiro ciclo é aquilo que você é pago para fazer, coisas que você sabe fazer e é pago para fazer, ou pode ser pago para fazer. E o quarto círculo é o que é que o mundo precisa. Bater um olho, eu sei que não dá para decorar, né? E aí você vai dizer, e o resto? O resto eu vou explicando aos poucos. Vamos lá? Vamos lá, eu volto nele depois. Então, a primeira pergunta que eu quero que você responda, e você pode usar essa folha aí, atrás, é a seguinte: o que é que eu amo fazer? O que eu gosto de fazer? O que é que eu já gostava de fazer quando eu era criança? Mas você não pode ser assim muito infantil na sua resposta. Tipo, eu gosto de dormir. Aí não vai te levar a lugar nenhum, né? Aí eu vou dar aquele versículo da Bíblia que diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é essa a ideia. A ideia é o que é que você gosta de fazer. O que é que você ama fazer? Por exemplo, eu gosto demais de jogar bola. Ok, você gosta de jogar bola. Por que que você gosta de jogar bola? Por causa dos amigos? Porque quando você joga bola, você se relaciona com os amigos, vê as pessoas, ou você gosta de jogar bola porque depois de jogar bola tem um churrasco? Ou o que é que faz? Por exemplo, eu gosto de fotografia. Mas por quê? Você tem que responder essa pergunta. Por que você gosta de fotografia? Porque você gosta de usar uma máquina, ou porque você gosta da edição de fotografia, ou porque você gosta de ver o resultado pronto. Percebeu? É o que você gosta e por que você gosta. Quer já ir anotando algumas coisas aí? Vai fazendo isso. O que é que você gosta, né? Poxa, eu descobri que eu não gosto de fazer nada. Gosta. Gosta. É uma questão de você começar a escavar um pouquinho mais o seu coração. Tá? Você vai entender por que eu estou mexendo nisso para depois chegar naquela questão de viver por princípio. Então, primeira pergunta é essa, o que eu amo fazer? Segunda pergunta é o que eu faço bem feito? Mas não é o que eu faço bem feito porque eu acho que eu faço bem feito. É porque, de alguma maneira, aquilo que eu faço bem feito tem sido visto pelas pessoas. As pessoas falam do que eu faço. Eu cozinho muito bem. Por quê? Porque você gosta da sua comida ou porque falaram para você? Certo? A ideia é essa. O que as pessoas enxergam em mim que são habilidades que eu tenho? Eu sou muito bom em matemática. Eu sou muito bom em números. Eu sou muito bom
em história. Não é? Veja que a primeira pergunta é o que eu gosto, o que eu amo fazer. E a segunda pergunta é o que eu faço bem. Tem gente, por exemplo, que é bom de artes manuais, quer dizer, tem uma coordenação fina muito boa, mas tem gente que é muito bom em resolver problemas. Tem gente que é muito bom em resumir grandes questões. Percebeu? É um monte de coisa que você pode pôr aí. Quando você junta o que você ama com aquilo que você faz bem feito, você encontra a sua paixão. Quando você une o que você ama fazer com aquilo que você faz bem feito, você encontrou a sua paixão. Tudo bem até aqui, queridos? Ok? Então, se você olhar novamente aqueles círculos, olha aqui, ó. Aquilo que você ama, quando se encontra com aquilo que você é bom, você encontrou a sua paixão. Ok? Então vamos lá. Terceira pergunta, o que é que eu posso ser pago para fazer? O que é que eu posso ser pago para fazer? Qualquer carreira, qualquer trilha de trabalho, qualquer área que você diz assim, poxa vida, se alguém pagar isso daqui, eu faço bem feito, eu sei fazer, eu posso trabalhar com isso. Né? Por exemplo, eu sou pastor há 40 anos. Quando eu fiz um curso de coaching e comecei a me aventurar nessa área, eu comecei a pensar, gente, mas eu posso ser pago. Porque a minha vida toda eu fiz as coisas por vocação, né? por paixão e vocação, mas não pensava em nada financeiro. Eu tenho lá meu salário e tal, na igreja, está tudo certo. Mas e quando me faltou o salário? Eu tive que descobrir algo que eu poderia ser pago. E descobri que aquilo que eu faço hoje é digno de ser pago, né? Quer dizer, alguém pode pagar. Está fazendo sentido, gente? Qualquer carreira, qualquer área. Não pense em carreira só naquelas que você foi educado. Eu fiz faculdade de administração de empresas, logo eu posso ser pago se alguém me contratar como administrador de empresas. Eu tenho encontrado tanta gente que fez um curso e está em outra coisa, mas tanta gente. Eu me lembro quando eu era um jovem fazendo cursinho no Objetivo de São Paulo, lá na Avenida Paulista, e eu me lembro que tinha uma lanchonete, em São Paulo, né? Lá tinha uma lanchonete cujo nome da lanchonete era O Engenheiro que Virou Suco. O cara fez engenharia e acabou sendo o dono né, gostava de trabalhar com isso. Quer dizer, eu posso ser pago para fazer suco e as pessoas vão curtir. Ok? Essa é a ideia. A última pergunta é, tá bom, naquilo que eu sou pago para fazer, ou naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu faço, o que é que o mundo precisa de mim? O que é que o mundo precisa de mim? O que é que eu posso fazer que vai beneficiar o mundo? Que vai trazer para o mundo algo que seja realmente de valor, que vai agregar valor. Quando eu uno aquilo que eu sou pago para fazer, eu posso ser pago para fazer, e aquilo que o mundo precisa, eu encontro a minha vocação. Ok? Então vamos voltar naquele gráfico. Quando eu encontro algo pelo qual eu posso ser pago e junto com aquilo que o mundo precisa, eu encontro a minha vocação. Agora, quando eu faço os caminhos de retorno aqui, não é? Contrário, aquilo que você é pago para fazer, quando se encontra com aquilo que você é bom, você encontra uma profissão.
Olha, encontrei uma profissão, não sabia que eu podia fazer isso. Quanta gente acaba descobrindo uma profissão sem querer? Não estava procurando, mas encontrou que alguém paga e a pessoa faz bem feito. Quando aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você ama, você encontra a sua missão. Qual que é o objetivo desses gráficos? É levar você para o centro e descobrir qual é a sua razão de existência. Faz sentido, pessoal? Legal, né? Não precisa ficar assim, com muitos detalhes na cabeça. Vai descobrindo. Gente, presta atenção nesse dado que eu vou dar para vocês. 85% das carreiras que serão necessárias em 2030 ainda não foram criadas. Dados da Dell. Eu já falei isso para vocês aqui no outro dia. 85% das carreiras que vão ser necessárias em 2030 ainda não foram criadas. O que é que te impede, por exemplo, de descobrir uma nova carreira, uma nova maneira de ser, um novo caminho para desenvolver a sua vida? Essa é a ideia, tá? Encontrar a minha razão de ser. Por que é que eu existo? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Tem gente que pensa que a pessoa existe para trabalhar. Mas a gente não existe só para trabalhar, nós não somos apenas trabalhadores. Nós somos homens, pais, maridos, amigos, né? Filhos, sobrinhos, primos. Nós somos cristãos, nós somos membros, às vezes, de uma comunidade, e assim por diante. Quer dizer, qual é a minha razão de ser? E para encontrar isso, responda essas perguntas que vai te ajudar bastante. Acima de tudo, o que a gente precisa é viver baseado em princípios. Viver baseado em princípios. E quando eu estava estudando isso, eu me lembrei de uma frase que foi dita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, ex-presidente, inclusive, que foi morto nos Estados Unidos, John Kennedy, que ele diz o seguinte: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Essa frase é uma frase histórica, é uma frase muito interessante. Mas essa frase, ela combina com várias áreas da vida. Querem ver? Você vai a uma igreja. O que você vai esperando lá na igreja? Você está esperando saber o que aquela igreja pode fazer por você. Você quer saber se a música é do teu agrado, você quer saber se o pastor prega do jeito que você gosta, você quer saber se aquela igreja tem um trabalho para crianças, você quer saber se aquela igreja trabalha com empresários, você quer saber se aquela igreja trabalha com homens, com mulheres, com adolescentes, e assim por diante. O que é que essa igreja pode fazer por mim? E essa frase do John Kennedy eu acho muito interessante porque ela faz essa pergunta poderosa. Não é o que os outros podem fazer por você, mas é o que você pode fazer pelos outros. No caso, ele estava dizendo isso para os cidadãos americanos e dizendo: vocês estão esperando saber o que o Estado pode fazer por vocês, mas, na verdade, é o que você pode fazer pelo Estado. Nós estamos numa fase complicada do Brasil. Complicada. Porque o Brasil rachou no meio. Não é verdade? Com essa eleição, o Brasil rachou no meio. O que são 2 milhões de votos perto de... Quantos milhões? Mais de 50 e poucos, né? Então, o que vai acontecer na cabeça de muita gente? Ah, eu vou esperar, essa é a cabeça do brasileiro. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Não é isso que a gente fala? Ah, eu só quero ver o que vai acontecer. Aí fica lá nas notícias todo dia. Subiu o dólar, baixou o dólar. Caiu as ações, bolsa de valores, não sei o quê, subiu, desceu. Agora tem isso, agora tem aquilo, agora tem isso, agora tem aquilo.
E você parece um espectador olhando para ver o que vai acontecer. Enquanto que a grande pergunta é, o que é que você pode fazer pela nossa nação? E eu não estou falando de política, eu estou falando daquilo que você pode fazer e deve fazer por aquilo que está ao seu redor. Eu não posso transformar o mundo, mas eu posso transformar o mundo um a um. Não é? Uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez, um jeitinho de cada vez. Como é que eu posso fazer? A ideia, queridos, é a seguinte: eu preciso saber qual é o meu propósito na vida e viver pelos propósitos e pelos princípios espirituais. O texto bíblico que nos ajuda bastante é esse aqui. 2 Coríntios 5, de 6 a 9. Ouça bem. Portanto, estamos sempre confiantes, mesmo sabendo que enquanto vivermos nestes corpos, não estaremos em casa com o Senhor. Pois vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Vou repetir. Pois vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Quem crê que essa palavra é uma palavra de Deus? Quem crê? Quem não levantou a mão, não quis levantar ou não acredita? Só para eu saber. Quem crê que essa palavra é bíblica, é de Deus? Ok, se ela é de Deus, é um princípio. O que é um princípio? Princípio é um fundamento. É onde eu cresço, onde eu edifico a vida. Paulo está dizendo, ó, gente, é o seguinte, estando na carne, estando no meu corpo, eu estou longe da casa final, da minha morada eterna. Estou longe, claro, porque eu estou aqui, não estou lá. Quando eu morrer, eu estarei lá. Mas enquanto aqui, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Isso é a vida por princípios. Sim, estamos totalmente confiantes e preferimos estar longe desses corpos terrenos, quer dizer, a gente preferiria estar com o Senhor para sempre, seria muito melhor do que estar aqui, pois assim estaremos em casa com o Senhor. Então, quer estejamos aqui nesse corpo ou longe deste corpo, nosso objetivo é agradá-lo. O objetivo do cristão, do homem cristão, da mulher cristã, é agradar a Deus e não a si mesmos. Essa é a ideia. Eu tenho um querido amigo no Canadá e eu sei que ele é muito difícil de responder e-mail, mas eu mandei mesmo assim, naquele que você fala assim, vou tentar, né, ver se ele responde. E eu falei, olha, tá assim, a gente está fazendo isso, está acontecendo isso, agora estou com os meus netinhos aqui e tal, não sei o quê, e vocês como é que estão? Aí ele disse, olha, eu e minha esposa não estamos mais trabalhando, estamos aposentados por força de uma decisão do governo e várias pessoas da nossa família perderam o trabalho nessa pandemia. E a gente pensando que o Canadá está na boa, hein? Não está não. O mundo inteiro está sofrendo. Todos os países estão sofrendo. Aí você vai dizer, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? O que a Bíblia diz que vai acontecer. A Bíblia fala que há um tempo, vai ser um tempo difícil. Chama-se princípio das dores. Ah, mas eu não gostaria. Você não gostaria, mas a Bíblia diz isso. Então, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Ou eu creio e vivo baseado nessa fé, ou eu olho para o mundo e me abato, me destruo. Porque quem é que suporta notícia ruim o tempo todo? Quem que aguenta? Certo? Ou você crê, ou você não crê. Então, o que eu preciso é viver por princípios. O que exige viver por princípios? Número 1, fé na palavra do Senhor Jesus. Eu gosto desse texto aqui. Aquele milagre que o Senhor Jesus operou com Pedro, né? Lembram? Que Jesus entrou no barquinho de Pedro para falar para a multidão.
Só que Pedro tinha trabalhado a noite inteira, ou seja, ele tinha tentado pescar a noite toda e não pegou um peixe. E ele volta, já está lavando as redes, etc. Jesus chega, uma multidão junto, e Jesus sobe no barco dele e começa a ensinar a multidão. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que é isso, gente? Essa é a minha vida humana falando. É o viver pela vista. Fiz o meu trabalho e não deu em nada. Trabalhei a noite inteira, lutei, voltei sem um peixinho para vender ou para comer. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E você conhece a Bíblia. O que aconteceu quando ele lançou as redes? Elas vieram lotadas de peixes. Onde estavam esses peixes? Na lógica humana, alguém poderia dizer, esse cardume estava em algum lugar escondido sob as pedras. Na lógica divina, Deus falou, cardumes, vão tudo para as redes. Quando você confia no Senhor, o Senhor faz isso. O Senhor faz milagres. A gente lê na Bíblia, por exemplo, que o Senhor, ele fez chover maná sobre o povo, e a gente acha bonito, né? E a gente lê um texto desse e a gente fala, gente, já pensou que coisa legal, né? Você está assim, está chovendo aquela farinhazinha, aquele floco, e aí você tinha que pegar só para um dia, lembram? Só antes do sábado é que podia pegar 2 dias, né? Que pegar o dia de sábado também, porque no sábado não podia pegar. Mas você não fica impressionado, porque você fala assim, gente, que coisa linda, Deus cuidando do seu povo. E aí a gente vai na igreja e o pastor prega. Dependendo da igreja, ele grita, ele chora, né? E eu não estou falando mal, tá? Eu estou dizendo, dependendo da igreja, o estilo da igreja, o pastor faz isso, o povo chora, grita aleluia, glória a Deus, bate palma, fica em pé. Quando vai para casa, entra em pânico, porque não sabe o que vai comer. O princípio é o mesmo. O Deus que deu o maná, o Deus que deu essa pesca, é o mesmo, confia no Senhor. Não tenha medo, confia no Senhor. Deus não está... Gente, vocês acham que Deus, ele está afetado pelo que está acontecendo no nosso mundo? Você acha que Deus parou e falou assim, gente, o negócio está sério. Aqui não dá... Olha, eu não sei o que fazer. Acho que eu vou perguntar para uns crentes aí para ver o que eles me dizem que eu tenho que fazer. Porque eu não estou sabendo o que fazer com essa situação. É até blasfêmia pensar isso. Deus sabe o que tem que fazer, Deus tem todo o poder nos céus e na terra, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas se eu não acredito, eu não experimento. Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O Senhor é que está falando para lançar a rede. Na minha lógica, não tem peixe. Sei lá o que aconteceu, os peixes fugiram, estão tudo de férias. Mas eu vou lançar a rede porque o Senhor está mandando. Essa é a fé que eu quero que você saia daqui com ela hoje, em nome de Jesus. Essa é a fé que eu quero que você nutra no seu coração pelas semanas e meses a seguir e diga, o meu Deus é o Deus que sustenta aqueles que confiam nele. Tenha medo, não tenha medo. Segundo, viver por princípios é viver uma vida limpa, uma vida bonita. Esse texto de Tito é muito interessante. Diz assim, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujos. Ou seja, a mente e a consciência têm que estar limpa, para eu poder enxergar pureza, senão eu não enxergo pureza. Eu já falei isso aqui anos atrás, e eu vou falar de novo. Tem um livro que eu li,
que chama-se Suas Palavras Podem Mudar o Seu Cérebro. Não é a sua mente, o seu cérebro. E o autor diz que as palavras negativas são mais fortes que as palavras positivas. E ele diz, quando eu coloco uma pessoa naquela ressonância, e eu falo para ele ler apenas palavras negativas, tipo não, nunca, jamais ou coisa parecida, ele diz, imediatamente eu vejo o cérebro dessa pessoa começar a liberar toxinas de estresse. Você chega num grupinho, tem 2, 3 amigos seus conversando. E você diz, oi, tudo bem, como é que vai? Ah, não. O negócio está feio. Parece aquela história de Jesus ressurreto indo a caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos. Vocês lembram ou não? Jesus chegou, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Por que vocês estão chateados? Que carinha é essa? Você é o único aqui que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Palavras negativas são muito fortes. Eu preciso cuidar da minha mente. Você sabe que hoje, a grande tônica depois da pandemia é a frase saúde mental. Saúde mental. Eu fiquei sabendo, do que eu fiquei sabendo, 2 artistas internacionais saíram de cena porque disseram, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Vários outros saíram das redes sociais por essa mesma razão, dizendo, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Por quê? Porque não há cristão que suporte, gente, palavras negativas o tempo todo, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Você lê um jornal, não estou dizendo que não tem que ler, mas você lê um jornal, você não vê nada bom. É alguém falando mal de alguém, é um problema. É o jornalista que acha que boa notícia é aquela notícia sangrenta, aquela notícia ruim, aquela notícia de destruição. Não é assim? Você está acostumado a ver isso. Aí a grande pergunta é, como é que a gente faz contra as palavras negativas? Alguns estudiosos dizem que a gente precisa de 3 a 5 palavras positivas para cada palavra negativa. 3 a 5 palavras positivas para cada palavra negativa. Vamos para o mundo corporativo. Você é chefe e tem que resolver um problema, você tem que chamar a atenção de um funcionário porque ele não está performando muito bem, ok? Você chama e diz, fulano, senta aí. Ele senta, você olha para ele e diz assim, é o seguinte, mês passado você não bateu a meta, esse mês a coisa está muito feia, não tenho visto você se esforçar, não tenho visto você tomar alguma iniciativa para resolver os problemas. Se você fosse esse funcionário, como é que você já estaria se sentindo? Mal, né? Sim ou não? Estaria se sentindo mal já, né? Já estaria alerta dizendo, vão me despedir, vou embora, ok? Mas e se o chefe chama o cara e diz assim, tudo bem, como é que vai? Deixa eu te falar uma coisa, eu vejo que você é um cara inteligente, você é uma pessoa muito interessante porque é gostoso ficar perto de você, você tem um papo bom, você tem uma conversa boa, eu gosto da maneira como você muitas vezes vende esse negócio aqui, que você vende bem. No entanto, o que tem acontecido é que a gente está abaixo da meta, então está na hora da gente recuperar isso daí. Mas eu confio em você, porque você é uma pessoa de honradez, você é uma pessoa digna, e eu sei que você precisa trabalhar, não é verdade? Funcionário, como você se sentiria agora? Animado ou desanimado? Essa é a ideia. É o sanduíche entre o bom e o ruim no meio. No meio fica a palavra negativa, no meio fica a bronca, no meio fica a chamada de atenção. Mas fazendo esse sanduíche tem as palavras positivas.
Pense no seu filho. E traz um boletim. Você olha e diz assim, 10, bom, 9, bom, 8, 3. É para isso que eu pago escola? Não é isso que a gente faz, gente. É para isso que eu pago escola? É por isso eu vou quebrar aquele seu videogame. Aliás, eu vou quebrar ele agora. Eu vou jogar ele no meio da rua. E se você não tomar vergonha na sua cara, sabe o que vai ser na vida? Sabe o que você vai ser? Nada. Você acabou de matar uma pessoa sem pôr a mão nela, né? E o 10, o 9, o 8, ninguém viu? A gente não vê. Ou desgraça chamada pecado. Natureza pecaminosa. A gente vê primeiro as coisas ruins, a gente fala coisa ruim, a gente não consegue ver luz no fim do túnel. Vida limpa, você tem que limpar a sua mente, porque senão a sua mente fica impura. E a impureza da sua mente não faz você ver coisa boa. Você não vê solução, você não vê nada de bom. Terceiro, vida no temor do Senhor. Isso daqui eu quero chamar a sua atenção antes da gente terminar. 1 Pedro 1, 17 a 21. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que coisa fantástica. Olha lá. Já que vocês chamam Deus de Pai, vivam no temor desse Deus a vida toda. A jornada de vocês tem que ser uma vida assim. Eu estou agradando a Deus, não estou agradando a Deus. Esse meu pensamento agrada a Deus, não me agrada a Deus. Essa minha palavra agrada a Deus, não agrada a Deus. A maneira como eu vivo, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu negocio, a maneira como eu me relaciono, a maneira que eu falo com os meus filhos, a maneira como eu falo com a minha esposa, a maneira como eu namoro, a maneira, a vida, o comportamento, eu estou vivendo no temor do Senhor ou não? Essa é a grande questão. E aí, aqui no finalzinho, ele diz, olha, perdão, um pouco antes, né? Ele diz, vocês não foram comprados por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. É esse sangue de Cristo que vocês carregam na vida de vocês, na mente de vocês, no coração de vocês, no testemunho de vocês. É esse o sangue de Jesus. Eu gosto de um versículo nos Salmos que diz, aquele que confia no Senhor não tem medo de más notícias. Sabe quando que a nossa fé é provada? Na tribulação. Na festa, não. Na festa não se prova nada. Na festa é só festa. Mas na luta é que a gente descobre quem somos e no que acreditamos. E a pergunta que eu faço para você é, o que é que você vai fazer a partir de hoje, até a semana que vem, que você possa dizer, essa é a minha tarefa. Anota aí embaixo, onde tem o lugar. O que você vai fazer, depois do que você ouviu hoje à noite? O que é que você vai fazer? Algo, uma coisa, duas coisas. Não ponha muita coisa não, uma, duas tarefas. Ah, não vou mais falar palavras negativas, ou eu vou confiar no Senhor, ou eu vou descobrir o meu propósito, utilizando
mais aquela ferramenta, não importa. O que é que você vai fazer a partir de hoje para mudar a história da sua vida? E assim a gente ora e se alegra no Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome esteja sempre na nossa mente e na nossa boca, de tal maneira que a nossa mente seja sempre uma mente voltada para te agradar, vivendo no temor do Senhor e andando contigo todos os dias, desejosos de todo o nosso coração de fazer a tua santa vontade. Abençoa a nossa semana, Senhor. Guarda-nos de todo mal e ajuda-nos a vivermos um dia de cada vez agradando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.